Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Torcedores, gente amiga, bom dia. Ontem tivemos a partida entre Fortaleza e Botafogo, 5-0 para o Botafogo, numa atuação abaixo da crítica da equipe do Fortaleza. Mas tudo isso se deu exatamente por conta de um lance infeliz do zagueiro Gustavo Mancha, que eu considerei até precipitado, mas outro erro aconteceu por parte do árbitro Daronco, que aliás está mal fisicamente, não está acompanhando em cima do lance, mas ele teve toda a oportunidade de rever através do VAR. Se o VAR chamou, é porque achou que a expulsão foi injusta. Ele foi muito radical. Logo no princípio do jogo, ele resolveu expulsar o Mancha, num lance onde o jogador dividiu a bola com o atleta do Botafogo e a bola ficou por baixo da perna dele. Claro que a perna ficou mais alta. Subiu. Quando subiu, o pé acabou atingindo o jogador do Botafogo. Mas, na minha opinião, era lance para cartão amarelo. Tanto que o VAR chamou, ele foi lá, mesmo assim, ele resolveu manter a sua autoridade e prejudicou sensivelmente a equipe do Fortaleza. Tanto que, logo após a expulsão do Gustavo Mancha, que eu considero um excelente zagueiro, o Fortaleza sofreu o primeiro gol, através do Marçal. E aí foi erro da defesa, erro de posicionamento. Marçal cabeceou entre dois zagueiros do Fortaleza, fazendo 1-0. Depois desse lance do gol, o Fortaleza não se abateu, resolveu reagir. O técnico Renato Paiva retirou de campo o Daverson. O Daverson saiu e, na minha opinião, não deveria ter saído do jogo. Quem deveria ter saído era o atleta Herrera, que aliás finalizou muito mal com oportunidades que teve de marcar depois do gol do Botafogo, tanto ele quanto o Breno. E o Davidson saiu, dando exatamente espaços para que a defesa do Botafogo se sentisse menos incomodada. Eu sei que a intenção dele foi boa, mas a substituição não foi. O Daverson deveria ter continuado na partida, até porque ele iria incomodar mais um pouco a defesa do Botafogo, principalmente na bola aérea. Bom, aí depois foram acontecendo os gols em série, sucessivamente, por erros da defesa do Fortaleza, má posicionada. Aconteceram gols que, em dados momentos, havia uma superioridade numérica da defesa do Fortaleza. Houve um gol aí, o quarto gol do Fortaleza, do zagueiro David Ricardo para o Botafogo. Haviam vários jogadores de defesa do Fortaleza na área. Mesmo assim, o jogador subiu e conseguiu fazer o gol. Tá? O último gol, o quinto, eu vi que uma bola do meio da rua, o goleiro não, apesar de não ter a responsabilidade, não comprometer o resultado negativo, o Vinícius perdeu o tempo da bola. A bola passou por baixo dele e foi o quinto gol da equipe do Botafogo. Um resultado para o Fortaleza tentar esquecer, apagar da memória, porque foi simplesmente acachapante, diria humilhante. Para uma equipe que está na Libertadores, na terça-feira já tem um compromisso importantíssimo contra o Vélez Sarsfield da Argentina. Mesmo assim, eu vejo que ainda há possibilidades de pontuar, né, de sair da zona de rebaixamento, até porque outros adversários estão ali próximos ao Fortaleza. O Vasco é um deles, tá? Mas que, infelizmente, eu tenho que dizer que
tudo começou com o erro da arbitragem do senhor Anderson Daronco, que expulsou o jogador do Fortaleza no início da partida, quando ele poderia ter aplicado apenas um cartão de advertência pela entrada precipitada do jogador Gustavo Mancha. Mas vamos falar do que deverá acontecer hoje, provavelmente, né? O Ceará, que joga contra o Palmeiras logo mais, lá no Allianz Parque, e é outro jogo bastante complicado para a equipe do Ceará, não pelo fato de ser fora de casa, mas por enfrentar uma equipe que a gente sabe não está 100%, não vem muito bem, mas tem muitos jogadores de qualidade. Tá? Por exemplo, os jogadores que eu destacaria aqui, o Maurício e o Vitor Roque no ataque. O Veiga é um jogador que cadencia o jogo, tá? Mas não tem tanta intensidade no meio campo. Tem, por exemplo, aqui a formação do Palmeiras com o Everton, o Giai, Micael, Gustavo Gomes e Piquerez. Aníbal Moreno ou Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, bom jogador, e Maurício, ou Rafael Veiga. Certamente ele vai optar aqui, o Rafael Veiga ou Maurício. O Facundo Torres, Ramon Sousa e Vitor Roque. Já a equipe do Ceará provavelmente deverá atuar com Bruno Ferreira, Fabiano, Souza, Marlon, William Machado e Matheus Bahia, Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni, Galeano, Ailon ou Pedro Henrique e Pedro Raul. Tá? Essa é basicamente a formação do Ceará. O treinador Condelli não costuma mexer muito no time. Tá? E vamos acompanhar para ver se ele vai manter um convencional 4-4-2, certo? Ou 4-1-4-1. O sistema ele vai definir certamente logo mais contra a equipe do Palmeiras, que tem também esse jogador Vitor Roque, um jogador imprevisível, finalizador, pressiona a saída de bola do adversário, ele tem muita intensidade, mas às vezes se prejudica por tomada de decisão errada, principalmente na bola aérea, no cabeceio. Não é bom. Tá? Mas é um jogador muito insinuante e tem uma intensidade muito grande. Tá? Pressiona muito a defesa. E outro jogador muito associativos, com ideias e jogo, abrindo espaços para a passagem do lateral. Ele sai, ele afunila, ele vem abrindo um corredor. É um jogador jovem que é o Maurício. Muita qualidade, é canhoto, concilia como jogador de armação ali, chegada na grande área, finalizando. E ele joga muito bem por dentro, tanto por dentro quanto pelos lados do campo. É preciso o Ceará ter cuidado com esses dois elementos do Palmeiras, que é exatamente o Maurício e o atleta Vitor Roque. Tá? Vamos acompanhar e após isso a gente volta analisando com outro episódio dentro aqui do nosso podcast.